No Você e o Doutor de hoje, nós vamos falar sobre a febre amarela. Porque a cada 3 pessoas infectadas por febre amarela, uma morre. Gente, de março do ano passado até agora, já foram confirmadas mais de 40 mortes pela doença. Agora, para esclarecer todas as dúvidas sobre esse mal que está deixando todos os brasileiros muito assustados, a gente está aqui com o médico de família, doutor Antônio Spreusser. Bom dia, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu? Doutor, conta pra gente, então, o que de mais importante a gente precisa saber sobre essa doença? Bom, a gente precisa saber o seguinte, o Brasil luta com a febre amarela desde 1685. Nossa! É verdade. Em Pernambuco, em Recife, foi a primeira epidemia e matou muita gente. Mas a carinha do vírus é essa daqui, ó. Parece inofensivo, né? É um arbovírus, ou seja, ele mora dentro de insetos e ele é da família Flaviviridae. Olha só o que acontece agora. Como ele mora dentro dos insetos, na selva a doença tem um chamado ciclo silvestre. Olha como que acontece. Esse macaquinho aqui é o hospedeiro do vírus. O vírus mora naturalmente dentro desse macaco. Esse mosquito chamado Haemococcus ou Sabis, ele vem, ele pica esse macaco aqui e guarda o vírus dentro dele. Fica lá com ele. Aí ele vai picar esse outro macaco aqui que não tem o vírus. Esse macaco está saudável. Então ele já transferiu esse vírus para esse macaco. Esse macaco pode pegar a doença e pode até morrer. Mas esse mosquito ele pode picar um homem que esteja numa selva, na mata. Por exemplo, em Mariporã, na selva lá de Mariporã, na mata de Nazaré Paulista, de Jundiaí, de Itatiba, tem muito mato. O macaco, então, foi picado e transferiu, esse mosquito transferiu para o homem. Este homem agora pega a febre amarela silvestre. Aliás, é legal a gente deixar bem frisado aqui que o macaco também é uma vítima, assim como nós humanos, o macaco também. Ele pode começar como hospedeiro, mas a partir do momento que ele é picado pelo mosquito, ele também morre. Ele pode morrer e dar o sinal para nós que alguma coisa está acontecendo. Então a gente sabe que quando o macaco morre, o vírus da febre amarela pode ter contaminado esse macaco e ter matado. E isso pode contaminar o homem. O que está acontecendo hoje no Brasil? Nós temos hoje a febre amarela silvestre. E se nós não fizermos nada, o que vai acontecer? Este homem que foi infectado aqui vem para São Paulo, vai para Salvador, vai para o Rio de Janeiro, vai para as grandes cidades. E agora, este mosquito, que é diferente deste, este vetor aqui é chamado Aedes aegypti, que por coincidência é o mesmo pernilongo da zika, da dengue, da chikungunya. Esse bichinho aqui, por isso que a gente tem que extirpar esse bicho aqui, ó. Esse que é o maligno. O que a gente faz com ele? Agora ele vem, pica esse homem e vai transferir agora. Olha quem são os hóspedes agora. Ao invés do macaco, são os hóspedes, somos nós, seres humanos. Agora, doutor, existe, né, um grupo que esteja assim, mais vulnerável a ter a febre amarela? Sim, específico? Esse é o problema. Quem está mais vulnerável? Os idosos, pessoas que nunca tomaram a vacina e pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Principalmente aquelas que têm leucemia, algum tipo de câncer, que têm diabetes em fase avançada, que têm a defesa já diminuída. Então, esse grupo é um grupo especial que tem que tomar cuidado. E daqui a pouco o doutor vai falar quem deve tomar a vacina, Exatamente. né? Mas conta pra gente os sintomas. Quais são, doutor? Então, o sintoma é assim, começa com um quadro de gripe. A fase inicial é dor de cabeça, febre, e a febre é alta. E uma coisa curiosa da febre, toda pessoa que tem febre, o pulso fica muito rápido, não é? Essa febre cardíaco, então, acelera? Mas nesse caso da febre amarela, não. É o contrário, o pulso fica lento. Então já é um diferencial clínico. Perda de apetite, náusea e vômito, dor muscular, principalmente nas costas. Esse sintoma dura, em média, de 3 a 5 dias. Geralmente, no 6º dia, você melhora, fala, nossa, tô curado. Passou, era só uma gripinha. É uma gripinha, mas a maioria dos casos é assim. Quase 90% dos casos é assim. Só que de 5 a 15% existe a fase tóxica. Ou seja, no dia seguinte da melhora, você começa a ter febre outra vez, os olhos começam a ficar amarelos, que eu já vou explicar isso. Começa a ter sangramento pela boca, estômago, intestino. Você vomita e o fígado e os rins ficam afetados.
Muitas vezes a gente tem que fazer diálise e fazer transplante de fígado, dores abdominais e urina escura. Isto é a complicação, é a fase tóxica da febre amarela. Doutora, desculpa, Renata, né? Eu queria aproveitar você falando desses sintomas, que a gente aqui está muito claro e específico como ela começa e como ela pode evoluir. Exatamente. Mas o que a gente percebe nas notícias, e ainda mais pelo número de mortes que só foram definitivamente ditas que era por febre amarela, é tão difícil o diagnóstico. Por que ainda se tem essa demora dentro do posto de saúde, de hospital? Eu vou explicar por quê. Porque exatamente essa fase aqui, ela pode complicar o médico, que pode ser confundido com o quê? Com uma hepatite fulminante, com dengue hemorrágica, com problemas, outras febres hemorrágicas, principalmente a malária falciparum. Malária no Brasil também é problema. Então, nós médicos que trabalhamos na área da emergência, a gente precisa tomar muito cuidado nessa fase com o que fazer. Confundir. Então, agora que eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma icterícia. Isso aqui é uma icterícia, olha aqui o olho. E olha a diferença da mão normal com a... E aqui, agora, mostrando o fígado. Como ele fígado fica. é um órgão muito complicado e nessa fase ele fica comprometido. Por isso que aquela paciente fez um transplante de fígado. Existe uma hepatite tóxica gravíssima. E chega na hora do diagnóstico. Como que a gente faz isso daí? Agora, por isso então que é chamado febre amarela, né? Porque o olho fica amarelado. Exatamente. E as mãos também, a gente fica com a palma da mão. O corpo inteiro fica amarelo. Mais amarelo. Você O corpo inteiro? O corpo inteiro fica. Você vai fazer xixi, é cor de Coca-Cola. O fígado está sofrendo muito. Essa é uma das complicações da febre amarela, por isso que chama-se. Agora, doutor, se você descobre no início, assim, ela é curável? Não tem cura, Não febre tem. amarela, mas o que acontece? Quando você chega para fazer um diagnóstico aqui, Renatinha, o que acontece? No exame de sangue, esse exame de sangue aqui, ele vai para o laboratório, os grandes hospitais podem fazer esse diagnóstico, a gente faz uma coisa chamada reação em cadeia da polimerase ou a gente mede anticorpos IgM para a febre amarela. Demora de 7 a 10 dias para dar o diagnóstico. Só que nesse tempo, o que a gente faz? O tratamento que eu vou falar daqui a pouquinho é que é o fundamental. Você não pode dar alta para um paciente desse que você tem suspeita. Muitas vezes você já tem que colocar numa unidade de terapia intensiva e hidratar esse paciente para os rins não pararem. Então, é um caso grave, nós estamos atravessando uma fase difícil da doença. Crítica. E agora a gente vai começar dando as outras dicas no programa. A gente já viu os sintomas, diagnóstico, né? Como tratar. Agora sim, o que muita gente tem dúvida em relação à vacina. Se eu já tomei a vacina, eu devo repetir a dose 10 anos depois? Era isso que a gente sabia, que era o prazo de validade da vacina contra a febre amarela. E essa história da vacina fracionada, como é que ela age no nosso corpo? Todas essas dúvidas, doutor Antônio Spreuss vai tirar já já. Você não sai daí, que é um assunto que é muito importante e interessa a todos nós. Febre amarela. Agora nós vamos falar sobre a prevenção e tratamento. Só que antes da gente falar da prevenção, doutor, o que a gente tem que fazer, me responda só uma coisa que durante a nossa conversa aqui, para mim, ficou uma pontinha de dúvida. Febre amarela tem cura? A febre amarela não tem cura. O corpo humano tem os anticorpos que vão querer dar um jeito no vírus. Mas a partir do momento que você tem o vírus, não existe um remédio, não existe um antiviral que eu vou aplicar no paciente e eu vou curar o paciente da febre amarela. Não existe Nem isso. descobrindo a tempo, nada. Não tem jeito, porque aí a gente tem que ver a evolução natural da doença e ficar do lado do paciente, fazer exames e ver se o fígado está falindo, se o rim está falindo, se o coração, se a pressão arterial está caindo, em termos de cuidar desse paciente Por isso em é tão sério. terapia intensiva, porque é uma doença grave. Agora, a prevenção é a arma do negócio. A gente sabe que os parques estão abrindo, estão liberando os parques, né? Mas não pode, não é ir para o parque, liberar o parque. Tem que tomar dose. E a dose padrão, que é 0,5 ml, dose única, que é a OMS que está falando que é dose única, mas enfim, 0,5 ml, e ela tem que ser dada para crianças de 9 meses a 2 anos de idade, para pacientes com HIV positivo, para quem for viajar para o exterior, principalmente para a Venezuela, para o Caribe, para Cuba, para Bogotá, para a Colômbia, tem que tomar esta vacina e não aquela fracionada, que a partir de fevereiro vai ser veiculada, que tem que ter um reforço após 8 anos. Isso aqui é um pouco controverso às vezes, mas a dose é 0,1 ml e tem que ser dado em crianças de 2 anos para frente
em idosos e, falando nos idosos, precisa tomar cuidado, porque não é qualquer idoso que pode tomar essa vacina fracionada. Tem que estar com a Tem saúde. que passar pelo clínico para fazer uma avaliação para ver se pode. E os indígenas também podem tomar essa dose fracionada. Agora, doutor, e se só tiver essa dose fracionada? As pessoas que vão viajar, por exemplo, elas tomam essa Ela não dose? vale. Não vale? Você não entra no país. Ela não vale. A Anvisa não libera, tem que ser a dose Para poder ter padrão aquela carteirinha internacional, de que é o que vai vacinação. junto com o seu documento, com o seu passaporte, tem que ser essa dose Senão padrão. você não entra no país. Outra coisa, o tratamento, lembra, evite ácido acetil salicílico, o AAS, porque vai sangrar, vai ter hemorragia. Repouso é importante, reposição de líquidos é muito importante e uso correto de medicamentos indicados. Quais são os medicamentos indicados? Aqueles para baixar a febre e para tirar a dor, ou seja, analgésico e antitérmico. Ô, doutor, agora tem alguma prioridade para tomar a vacina? Quem teria essa prioridade? Quem mora na zona que está tendo, por exemplo, esses casos terríveis da febre, ou seja, Nazaré Paulista, Jundiaí, Campinas. Mairiporã, Campinas, daqui a pouquinho vai entrar no esquema Rio de Janeiro, que vocês estão vendo toda a coisa. Quem vai para o litoral precisa tomar cuidado agora Zona nas de férias. mata. Zona de mata é importante. Zona de mata é importante, principalmente para quem vai fazer esporte, vai pedalar, vai pescar, vai ficar com a família no mato. Precisa tomar para quem vai para a praia, o litoral norte, por exemplo, tem muita mata, muito lago, muito rio. Precisa tomar muito cuidado. Doutor, tá chegando perguntas pelas nossas redes sociais. Pois não. Olha só, quem pergunta aí é a Luzi. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Gostaria de saber, gostaria de saber se quem amamenta pode tomar a vacina de febre amarela e com quanto tempo depois da amamentação a mãe pode tomar. Então, quem amamenta não deve tomar a vacina de febre amarela. E outra coisa importante, quem doa sangue também não deve tomar a vacina. Ou seja, se você for doar sangue, se você estiver amamentando, não tome a vacina. Doador também não pode. Doador não pode. Por exemplo, se você for doa sangue hoje e toma a vacina hoje. Quer dizer, você vai doar sangue e depois toma. Agora, tomei a vacina hoje. Quanto tempo eu posso doar sangue? Só daqui a um mês, 28 a 30 dias. Então, essas noções são muito importantes para a gente ter. Agora, doutor, tem muitos mitos e verdades. E nesse painel aqui, a gente vai, então, desbravar esses mistérios, né? Ok, é verdade. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa do lado da Renatinha, é possível prevenir a febre amarela? Isso é verdade? É verdade. Por quê? Sim. Existe a vacina, como a gente acabou de falar. A doença é contagiosa? Ela não é contagiosa, ela não passa de mim, por exemplo, eu vou dar a mão para a Ticiane, eu não vou passar a doença para ela. Eu vou passar, quem vai passar é o mosquito, isso sim. Não existe um tratamento específico para a febre amarela? O tratamento não existe. Lembra que eu falei, quer dizer, não existe, é uma Não verdade. tem cura? Não tem cura isso daí. Bebês menores de 6 meses não podem tomar a vacina. Bebês não devem tomar a vacina porque a vacina é feita com o vírus vivo, não é vírus atenuado. E o vírus pode entrar no sistema nervoso da criança e dar problema. É verdade. Nenhuma grávida deve ser vacinada contra a febre amarela? Nenhuma grávida deve ser vacinada, mas as grávidas que moram na zona da mata, zona que agora está tendo a crise elas podem tomar a Conversando vacina. sempre com o médico. Com o médico, mas a grávida geralmente não deve tomar a vacina. Agora, os macacos são fundamentais para o controle da doença? É verdade, os macacos são fundamentais porque eles são o primeiro alarme para o ser humano. Eles fazem, quando eles morrem, a gente sabe que o vírus está chegando perto da cidade. Foi o que aconteceu agora aqui em São Paulo. Mas é bom lembrar também que as pessoas não podem sacrificar os animais Claro. que encontram em zona de mata. Lógico. Eles não têm culpa. O Não grande tem, vilão da exato. história é o mosquito. Exatamente. Para deixar isso bem aí, claro isso. isso. Aí, é isso mesmo. Doutor, muito obrigada pela aula de Obrigado. hoje. Foi Obrigada. Muito obrigado. bom. viu? enorme valia. Acho que todo mundo que tinha alguma dúvida sobre obrigado. febre amarela, sobre a vacinação, agora está melhor informado, vai poder tomar sua decisão e principalmente procurar a vacinação. Exatamente. Até semana que vem, doutor Muito Sprácia. obrigado, boa semana. Muito obrigada. Obrigado.